Graças e paz, meus irmãos, muito bom dia. Que o eterno Deus, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, continue cuidando de você. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para a sua vida nessa manhã. Eu quero te fazer uma pergunta para iniciar o raciocínio. Até quando você vai ficar sem ouvir aquilo que Deus ele tem falado para você? Até quando você vai fugir daquilo que Deus tem para a sua vida? Até quando você não irá obedecer aquilo que Deus ele tem te revelado? Até quando você vai guerrear com as suas próprias forças? Porque nos diz o texto bíblico no livro do Apocalipse, livro das Revelações, no capítulo 3, no versículo 20, que Deus usou o apóstolo João para dar uma advertência para a igreja de Laodiceia, dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se ouvirdes a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então entendemos que Jesus estava do lado de fora da igreja de Laodiceia. Mas quando você vai estudar a respeito da igreja de Laodiceia, você vai descobrir que Laodiceia era uma igreja rica, próspera, autossuficiente e se julgava que não precisava de nada. Só que a igreja de Laodiceia estava insistentemente não querendo enxergar a sua pobreza espiritual. Então, por mais suficiente, por mais condições que uma pessoa tenha, se tiver sem Jesus, ela é pobre, miserável, cega e nua. Foi a classificação que Deus usou João para dar uma advertência na igreja de Laodiceia. Então eles insistiam em não enxergar a sua pobreza espiritual. E não é diferente nos dias de hoje. Uma pessoa que está desprovida da presença atuante de Jesus na sua vida, ela pode se classificar com as características da igreja de Laodiceia: pobre, miserável, cega e nua. Então, Jesus ele não faz nada na vida de ninguém à força. Quando é, pastor, que Jesus ele faz o querer dele, a vontade dele na minha vida? Quando eu ouço a palavra e acato como uma direção de Deus para a minha vida. Louvado seja Deus. Então Jesus nessa manhã ele te diz: ó, eis que eu estou à porta e bato. Até quando? Até quando? Então, a igreja de Laodiceia era uma igreja próspera, uma igreja abençoada, só que não tinha Jesus. Então hoje não é diferente. Jesus ele está falando, Jesus está tratando e está dizendo nessa manhã: eis que eu estou à porta e bato. Então tem coisas que é você que tem que fazer. A palavra de Deus diz no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, no versículo 13, que Pedro estava à porta batendo. Mas antes, no contexto, Pedro estava preso. No capítulo 12, no versículo 5 de Atos dos Apóstolos, vai dizer que Pedro estava preso e por cadeias. E ele, pensando que aquilo era uma visão, ele passou pela primeira guarda, pela segunda guarda, e havia uma grande porta de ferro. E Deus abriu a porta de ferro. Eu entendo que tem porta que Deus abre, mas tem porta que é você que tem que abrir. Que porta, pastor? A porta do teu coração, a porta do teu entendimento, da tua razão. Eu te pergunto, até quando vai ficar sofrendo sozinho? Até quando você vai guerrear com a força do teu braço? Até quando você vai guerrear com o teu intelecto, com o teu conhecimento ou com as tuas divisas? Até quando você vai ficar sofrendo sem bater continência para o Rei da Glória e dizer: Senhor, eu abro a porta do meu coração, da minha vida, da minha alma, do meu entendimento. Assume a gestão. Em nome de Jesus, se você tiver coragem de fazer isso nessa manhã, o Senhor diz para você: eu tenho coragem de mudar a tua história e a tua vida, e eu posso fazer isso. Aquele que diz: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É esse que garante a minha vitória e a tua vitória. Eu te pergunto, até quando vai ficar sofrendo, guerreando com as tuas próprias forças? Para hoje. Aceita Jesus como Salvador, mas de verdade. Não por impulso, por emoção, fogo de palha. Não. Fala assim: Senhor, é o seguinte, todas as áreas da minha vida hoje eu entrego a Ti. Eu abro a minha vida, o meu coração, a minha alma. Faz morada, faz uma faxina, limpa a casa e governa aí. Em nome de Jesus. E você vai ver o que Deus irá fazer na tua vida. Deus te abençoe grandemente. Eu quero nesse momento orar por cada um de nós. E antes eu quero dizer: se inscreva no canal PR Adailto Fonseca, Café com Bíblia. Palavras que edificam, palavras que alcançam uma alma sedenta pela palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo, cresça na presença de Deus, na obediência, porque quem obedece, cresce.
Quem não obedece, murcha, fica raquítico, cai e morre. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, te louvo, te exalto, te enalteço em espírito e em verdade. Muito obrigado por esta palavra. Que não somente o meu coração, mas minha alma, toda a minha vida, possa estar completamente aberta para o teu acesso do teu governo e da tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o teu coração. Eu te pergunto, até quando? Deus abençoe.